Servidor e servidora pública, está no ar mais um episódio do Servidor Cast. E hoje nós vamos falar de um tema que com certeza você já ouviu falar nessa semana, principalmente se você é professor, contratado ou temporário. Nós vamos falar sobre o tema 1308. O STF decidiu, na minha opinião, aquilo que já era óbvio. Se você é professor, trabalha em escola pública, você tem direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Um tema bastante óbvio, mas no Brasil precisou chegar até o STF para decidir sobre isso. E o nosso convidado de hoje, especialista em contratos temporários, o advogado Dr. Willy Clayton. Ele está aqui nos nossos estúdios e nós vamos detalhar para você sobre o tema 1308. Se você também é professor, mas é efetivo, esse tema também é para você, porque isso abre um grande precedente, né, no próximo tema do STF que vai ser julgado, que aí ele vai tratar se o piso vai replicar ou não na carreira. Que o piso é piso, o STF já decidiu, e que vale tanto para contratados como para efetivo. Então, isso é um tema para nossos próximos podcasts. Mas hoje nós vamos falar sobre esse importante tema, o tema 1308, repercussão geral. Mas antes disso, entrar nesse tema, trazer aqui a saudação do Dr. Willy, se apresente aí para os servidores, para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando as nossas redes sociais. E se você ainda não segue o ServidorCast, você vai seguir lá no canal do YouTube. Segue também as nossas redes sociais no Instagram, Liécio Nogueira ADV, no TikTok e também no Spotify. Você vai acessar o ServidorCast. Então, Dr. Willy, se apresenta aí para aqueles que estão nos acompanhando e também já pode trazer uma abordagem, a sua visão sobre esse importante tema, que, gente, não é só sobre salário. Nós estamos falando sobre valorização da educação. E aí vocês vão ver, durante esse podcast, durante todo esse episódio, a importância desse tema. Mesmo que você não seja servidor público, não seja professor, mas se você é pai ou mãe, você vai ver a importância disso, porque vai replicar na educação do seu filho. Dr. Willy, com você aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer imensurável estar aqui na presença de Dr. Liécio, no escritório, participando do ServidorCast. E é um tema bastante interessante e importante, porque isso, de certa forma, impacta diretamente também na aposentadoria do servidor contratado, em sua média de cálculo ali. E o tema ele foi bastante discutido, isso, justamente no STF, porque o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes entendeu também que o piso ele era devido não somente em detrimento ali em si da contratação, que era para os efetivos, mas sim do cargo exercido, que é justamente o magistério. Então, é um assunto bastante importante que pode impactar diretamente muitas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos detalhar isso aqui, certo? Você é convidado a seguir aí passo a passo. Eu trouxe até aqui já caneta, sempre com um papel aqui, porque eu vou também anotar e fazer várias perguntas aqui para o Dr. Willy. E tem muitas perguntas chegando para a gente nas nossas redes sociais, né? E eu queria trazer algumas dessas perguntas dos nossos seguidores. Você que está assistindo esse episódio pode comentar também nesse episódio, certo? E aí nós vamos acompanhar essas suas perguntas e vamos redirecionar e responder lá nos nossos canais. Mas eu já vou, aqueles que mandaram nas nossas postagens, trazer algumas perguntas, certo? Mas antes, a gente sempre gosta de conhecer um pouco da história, da vida pessoal mesmo. Quem é Dr. Willy Clayton, contar das suas origens, de que estado é, se apresenta aí para o pessoal, para eles conhecerem, para depois a gente abordar esse tema. Ok. Me chamo Willy Clayton. Muitas pessoas, nos vídeos que eu posto no Instagram, vinculado com o escritório, inclusive para quem não me segue, eu já deixo aqui o pedido, é willyclayton.adv. Muitas pessoas do meu município, lá de Bezerros, Pernambuco, próximo a Caruaru, respondem também, têm contato, inclusive quando eu estou respondendo o WhatsApp do escritório,
fala um município próximo, eu digo que eu já sou natural de tal canto, se ele conhece, e muitas pessoas têm aquele feedback bem bacana e a gente consegue ali desenvolver um contato, mesmo que digital, mais amigável. Estou aqui no escritório, né, desde 2024, iniciei ali junto com o pessoal que entrou na minha época, e no decorrer de lá para cá eu fui migrando para o setor de execução, depois para o setor previdenciário, que eu também sou advogado previdenciário aqui do escritório. Também entrei com a parceria dos contratados temporariamente e estou aqui. Acabei de chegar, né, de uma visita externa no município lá de Paraú. Abraço também para as pessoas que estavam lá presentes. E estamos aqui juntos justamente para falar sobre esse direito dos servidores, de um modo geral, não somente dos contratados, mas engloba também os efetivos, que muitas pessoas têm justamente essa dúvida. O piso é devido somente para os efetivos? O piso é devido também para os contratados? Eu trabalho ali em uma empresa privada, será que também é devido ou não? Então, sempre vem essas indagações e a gente pretende retirar todas essas dúvidas que existem em sua cabeça aqui no podcast. Perfeito. Agora fiquei curioso. Conta aí pra gente essa história. Você é de Bezerros, natural de Bezerros. Exatamente. Como é que você sai de Bezerros e veio parar em Mossoró? Aí você tem que contar pra gente essa história antes da gente abordar aqui o tema 308. Resume a história, se for longa, né? Porque é um bom trajeto de Bezerros para Mossoró, mas me diga como é que foi essa trajetória aí de chegar a Mossoró. Isso até é uma história longa, tá? Vou resumir aqui, o resumo do resumo. Em 2011, vim com minha família para cá. Minha família, quando eu digo, é meu pai e minha irmã, que na época tinha na faixa de 10 anos. Eu tinha acabado de completar 16 anos. E minha mãe também veio. Meu pai era tipo missionário, né? Era comportor da igreja. Só que passou 6 meses, não deu muito certo. Só que nesse tempo eu conheci a minha atual esposa, né? A gente de lá para cá, na época do MSN ainda, depois pulou para o Skype, né? E hoje, naquela época nem existia o WhatsApp. E a gente, mesmo que à distância, começou ali a namorar virtualmente, né? Quando eu completei 18 anos, vim para cá, de mala e cuia, e comecei a fazer a vida. E estou aqui hoje, né? Casado, com casa, com trabalho, graças a Deus formado, para a honra e glória de Deus. Perfeito, porque muita gente vem e foi pelo trabalho, mas não, foi fisgado aí, não foi pelo trabalho não, foi pelo coração, né? Pelo amor. Também. Gente, doutor Willy Cleiton, ele é nosso sócio aqui no escritório Liésio. Ele hoje é gerente de relacionamento. Ele trabalha com um dos nossos entregáveis aqui no escritório, que é a jornada de sucesso do cliente. Então, doutor Willy é quem é responsável por coordenar todo o nosso atendimento, tanto aqui no Rio Grande do Norte como em todo o Brasil. Então, aqui para cada região do Brasil, você que está nos assistindo, nós temos uma equipe montada com advogados, uma equipe toda pronta que atende cada região do Brasil. Então, é doutor Willy que faz essa coordenação aqui comigo. Então, nós temos equipes que atendem Rio Grande do Norte, atende a região Nordeste, atende todas as regiões do Brasil por estados. E é doutor Willy que está à frente. A gente teve essa honra, esse prazer, esse privilégio de conhecer o doutor Willy, e ele teve uma carreira assim, vamos dizer assim, uma subida rápida aqui dentro do escritório, lógico, pela sua competência, pelo seu trabalho. E depois ele já vai nosso convidado, porque nós vamos falar de um outro tema, aí também que o doutor Willy é responsável, que é para os aposentados. Nós vamos falar sobre a revisão dos pontos cegos. É um método que nós desenvolvemos aqui no escritório, em que a gente vai fazer a correção da aposentadoria de você, servidor público. Se você se aposentou e está percebendo aí no seu salário, que o seu salário está igual o salário do professor Raimundo, né? Não sei se tem quem lembra ainda da escolinha do professor Raimundo. Sou novo, mas eu lembro. E aí o salário está assim, da aposentadoria. Então, através dessa revisão dos pontos cegos, a gente consegue corrigir o valor da sua aposentadoria, através da coordenação aqui também do Dr. Willy Cleiton. Mas agora, já conhecemos da vida dele, esse coração que foi fisgado para vir para Mossoró, e nós vamos abordar do tema 1308, o tema de repercussão geral, e aí o que estava em discussão nesse tema, o que é que o STF
precisava decidir, certo? E só para vocês saberem, gente, quando está em repercussão geral, essa decisão ela se aplica em todo o Brasil. Então, o que nós estamos falando hoje vale para todos os municípios, para todos os estados do Brasil. Então, independente do estado em que você esteja nos acompanhando, esse tema do STF, ele vale também para seu estado, vale para seu município. Então, se você pegar seu contra-cheque aí e está recebendo menos do que o piso, esse tema é para você. E se você estiver recebendo o piso, também é para você, porque estados e municípios não pagam 13º, férias, terço de férias, e muitos deles encerram seu contrato ali em dezembro e só vai reiniciar o seu contrato no mês de março. E isso é ilegal, certo? Então, todos esses valores você tem a receber da justiça. E aí nós vamos falar sobre isso. Willy, aborda para a gente aqui sobre essa questão do tema 1308, né, que, como já adiantei aqui, o que é que estava em discussão? É se o professor contratado tem direito a receber o piso ou não. Então, essa era a grande discussão e como decidiu o STF nesse caso. Doutor Liécio, é um tema muito impactante porque, de certa forma, atinge muitas pessoas. Depois eu posso trazer até aqui mesmo informações de porcentagens, de quantidade de pessoas que trabalham no magistério, está ali dividido em municípios e estados, para a gente ver a diferença entre contratados e efetivos que existem hoje no Brasil. E tem casos de ser meio a meio. Então, assim, a discussão, porque a lei do piso, ela existe desde 2008. E com essa decisão recente do STF, a gente aqui no escritório tem recebido muita mensagem no WhatsApp, no Instagram, nas postagens que a gente diariamente, de quinta-feira para cá, faz, justamente sobre esse tema, dizendo que eu me aposentei, eu tenho direito ao piso, como é que vai ser feito o pagamento? Mas, pessoal, o piso existe desde 2008, tá? Então, se você entrou no serviço público, mesmo de forma efetiva ou contratada, antes de 2008 e de 2008 para frente não recebe o piso, isso está muito errado. Você deve correr atrás dos seus direitos, porque isso impacta diretamente na vida de vocês futuramente, inclusive da aposentadoria. Então, no momento em que a lei, ela foi ali em 2008 promulgada, o município e estado, que vale para os dois, como o senhor mesmo falou, ela já deveria ser paga. Infelizmente, hoje, em pleno 2026, quem é efetivo não recebe o piso da categoria. Então, a discussão estava justamente em saber, o piso, ele é devido para todo professor de magistério, mesmo que seja contratado, que seja CLT de forma contratada ou efetivo, ou somente os efetivos. E justamente o STF ele reconheceu que o piso do magistério está ligado não ao tipo de vínculo que você, servidor, tem. Quando eu digo tipo de vínculo, é se você é contratado, se você é efetivo, se você é CLT, mas é inerente ao cargo. Se você exerce função de magistério, tem direito ao recebimento do piso. E uma coisa aqui interessante é que muitas pessoas não sabem o valor do piso. Gente, o piso existe desde 2008, tá? Então, se você não sabe, é porque, infelizmente, você não recebe. Então, você é leigo e a gente está aqui justamente para tratar com você com o maior carinho e informar os direitos que você tem. Para 40 horas em 2026, o valor do piso está em R$ 5.130,63, o base. Então, se você trabalha 40 horas por semana e não recebe esse valor mensalmente, você não recebe o piso do magistério, tá? E quem trabalha 30 horas semanais, é só você pegar esse valor que eu falei e multiplicar por 0,75, que vai ser justamente o valor referente a 30 horas. Se trabalha 20 horas por semana, pega o valor de 5.130,63 e divide por 2, que chegará também ao valor do piso. E, infelizmente, muitos professores recebem ou um salário mínimo trabalhando 40 horas, aí veja só a diferença que tem a receber. De 5.130 para 1.621 é um valor muito alto, retroativamente dá uma boa grana. Perfeito. Gente, e esse tema, o 1308, é um tema que a gente vem acompanhando com bastante expectativa, embora seja tão óbvio. Ora, se existe um piso nacional para todos os professores desse país, chega até o STF para dizer tem direito a receber o piso ou não, parece até absurdo, mas são coisas que acontecem
em nosso país. Mas eu acompanhei esse tema com bastante cuidado, porque, dada a relevância desse tema, nós temos mais de 20 anos que trabalhamos com servidor público. E eu percebo, acompanho em cada atendimento, em cada cidade que a gente faz o atendimento, às vezes o servidor, o professor contratado, ele é meio que marginalizado dentro da própria escola. Existe meio ali que uma rivalidade em certos pontos entre os efetivos e contratados. Só que, na realidade, o professor contratado, ele é vítima do próprio sistema imposto por estados e municípios. Veja só, nós temos muitos municípios, estados, inclusive, estados que defendem que pagam o piso, contratam pessoas e não pagam o piso. Então, nós temos uma pessoa que está ali formada, especialista, em uma cidade do interior, cidade pequena, que não tem oportunidade, não se faz mais concurso público, e aquela pessoa fica sujeita àquela situação de não poder lutar pelos seus direitos e se sujeita a receber qualquer valor. Nós temos casos absurdos, muitos municípios pagam apenas um salário mínimo, e nós conhecemos várias cidades, não é só uma não, que foram contratados professores e ele tinha que dividir o salário mínimo para 2 professores. E por que a pessoa se sujeita a uma situação dessa? Porque não tem outra oportunidade. E o que é pior, muitas vezes isso é utilizado como cabide lá de emprego para trocar ainda pelo voto. Então, esse professor contratado, formado, especialista, tem que se sujeitar a essa situação. Por quê? Porque os estados e municípios, como no voto dos próprios ministros trouxeram isso, os ministros do STF falaram abertamente sobre isso. Estados e municípios banalizaram o uso dessa exceção das contratações como forma de diminuir o valor dos salários e da remuneração dos professores. Então, ao invés de pagar R$ 5.130, que já é baixo para o professor, é baixo para qualquer um, né? Mas principalmente para o professor, um piso nesse patamar. Mas você imagina pagar só o salário mínimo. Então, estados e municípios alteraram essas fórmulas, certo? Para fazer essa contratação. E por que eu defendo muito essa questão do piso? Porque enquanto estados e municípios estiverem contratando professores com valor lá embaixo, eles não vão querer realizar concurso. Então, eu acho que esse tema é tão importante, principalmente por isso. Porque quando você bota ali para pagar pelo menos o piso, vai meio que forçar o município a realizar concurso. Então, a gente nunca... existe até umas rivalidades, né, como eu já falei, mas a gente não é contra a contratados, a temporários, embora a gente trabalhe sempre mais com efetivos, mas nós temos muitos clientes contratados, nós defendemos o direito do contratado e, principalmente, que esse contratado venha a ser efetivo, que aí nós defendemos o concurso público. E eu vejo essa decisão do STF e nas falas do ministro, como uma forma da gente regularizar essa situação e que estados e municípios passem a cumprir também o que está na Constituição, que é fazer a contratação através de concurso público. Então, eu me estendi nessa explicação aqui, gente, porque eu tenho visto isso. Ao longo desses mais de 20 anos trabalhando com o servidor público, eu tenho visto os estados e municípios não têm feito mais concursos. E uma explicação lógica e simples para isso é contrato temporário, pago bem a menos, ainda troca por voto. Então, para o município é muito mais vantajoso. Então, por isso que a gente não tem concurso público mais nesse país, principalmente em estados e municípios. Então, aproveitar a abordagem desse tema para colocar também a forma de contratação, como o voto, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes foi categórico em falar sobre isso. Desvirtuaram o uso da contratação temporária para fazer como troca de favores e para pagar salários lá embaixo. Chegamos ao absurdo, doutor Will, que nós vamos abordar sobre isso, mas nós chegamos a absurdo, gente. Preste atenção nisso. Nós temos aqui, pelos cálculos que a gente fez, um professor. Veja só, eu fiz esse cálculo hoje pela manhã, postei nas nossas redes sociais. Um professor de milhares que eu conheço de realidade de municípios,
Se ele trabalhar apenas 30 horas, não estou nem falando de uma carga horária de 30 horas, mas se nos últimos 5 anos esse professor teve uma jornada ali de 30 horas semanais e ele recebia um salário mínimo, enquanto deveria receber o piso, só de atrasado, só de retroativo, essa pessoa, esse professor, que com certeza quem está nos assistindo se enquadra nessa situação, recebe o mínimo ou ali próximo do mínimo, essa pessoa tem mais de R$180 mil para receber. E aí, eu atendendo um desses clientes, até nas perguntas na nossa rede social, a pessoa está tão presa que diz assim, se eu entrar com uma ação dessa, eu não corro o risco de ser demitido? Então, veja, gente, isso é no serviço público, certo? É isso no serviço público. Então, a pessoa tem ali mais de R$180 mil para receber, vai sair de um salário mínimo para receber R$5 mil, né, ou 4.600 e pouco por uma jornada de 30 horas, e a pessoa está com medo. Por quê? Porque essa é a realidade dos municípios do nosso país. Os gestores têm desvirtuado a lei, têm desvirtuado a Constituição e têm escravizado os profissionais através de contratos temporários, cooperados. Enfim, essa é a realidade revoltante que a gente tem chegado em nosso país. Então, como advogado do servidor público, a gente se posiciona dessa forma. A gente só vai ter um serviço público de qualidade, uma educação pública de qualidade, quando a gente tiver mais concurso público. Não por causa dos contratados, porque esses contratados, quando tiver concurso, eles se tornarão efetivos, porque são professores qualificados, são professores com especialização, com mestrado, com doutorado, que não têm oportunidade de passar em um concurso público. Então, não se trata da questão da contratação, se trata realmente do sucateamento que os estados e municípios têm feito com a educação desse país, se utilizando de artimanhas para distorcer a nossa Constituição e fazer contratações temporárias precárias. Nesse ponto, já sou até bem radical. Gente, se só pode ser por concurso público, só é para ser por concurso público. Então, aproveitar desse momento para trazer essa conscientização e parabenizar, inclusive, os ministros do STF, que já levantaram essa pauta no voto da 1308. Doutor Will, agora nós vamos para a parte prática. Vocês perceberam, gente, que o tema vem se repetindo há vários e vários anos. Olha aí no seu município. Qual foi o último ano que teve concurso no seu município? Agora, olha a folha de pagamento, quantos contratados não tem? E, às vezes, é em troca de apadrinhamento político mesmo. Certo? Então, é a utilização de cargos públicos, certo? Para a pessoa utilizar da máquina para se manter no poder, público. Então, o tema aqui não aborda só sobre salários, não é só sobre valores, é sobre realmente a valorização do serviço público do nosso país. Enquanto estados e municípios continuarem dessa forma de contratação precária, nós não vamos ter um serviço de qualidade no nosso país. Sim, nós temos vários heróis, muitos heróis, que mesmo sendo desvalorizados, mas trabalham ali por honra, por amor, por dedicação, enquanto que estados e municípios exploram esses profissionais. Então, doutor Will, nós vamos agora abordar o tema bem específico aqui. Vamos dizer, eu sou professor, é a pergunta que nos chega. Eu sou professor, contratado. Vou dizer aí que eu trabalhei desde 2020. Desde 2020 eu tenho um contrato e até hoje estou trabalhando. Eu preciso fazer alguma coisa, é só esperar esse dinheiro cair na minha conta, porque o STF já decidiu. Então, vale para todo o Brasil. Eu preciso fazer alguma coisa? É assim? O dinheiro vai cair na minha conta? Como é que funciona? Se os efetivos não recebem o piso e precisam judicializar para receber, imagina os contratados. Como o senhor bem falou, os contratados, infelizmente eles são contratados, não desmerecendo de forma alguma, mas os municípios evitam fazer o concurso justamente porque, para os contratados, pagam um valor bem abaixo do mínimo
e, consequentemente, não vai implantar. E outra coisa, não vai pagar o retroativo. Então, um professor que é contratado desde 2020, e o senhor ainda usou pouco tempo, mas existem professores contratados há 28 anos, contratados. E a Constituição aqui, artigo 37, inciso 9, se vocês quiserem conferir lá para vocês terem certeza e ter conhecimento em ver e não somente em ouvir, diz lá que a Constituição permite que os municípios e estados criem a legislação específica dos contratos temporários. E lá tem 2 requisitos muito importantes, que é a temporariedade e a excepcionalidade. Ou seja, o cara está com 28 anos. Exatamente. Então, acabou totalmente o caráter de temporário. Como é que um vínculo de 28 anos é temporário? Temporário, pelo que eu conheço, é de 1 ano, 2 anos, prorrogável por igual período, uma única vez. Então, assim, um professor trabalha desde 2020 ou até mesmo outros anos para trás, infelizmente, vai ter que procurar o seu direito por meio da justiça. E aqui, doutor Liesse, a gente não trabalha... Claro que quando a gente faz um cálculo e verifica o valor que o servidor tem a receber, é bom, os olhos brilham, mas aqui a gente não trabalha apenas com dinheiro, a gente trabalha com o bem-estar do servidor público e com a realização do seu sonho, que é justamente garantir o seu direito. Então, você, servidor público, aqui contratado, efetivo, não é apenas dinheiro, não pense somente com isso, mas pense em seu direito ali estar sendo garantido pela justiça, porque a legislação existe. A administração pública, a fazenda pública em si, não está cumprindo a lei. Os advogados existem justamente para lhe ajudar a conseguir alcançar o que é seu por direito. Então, somente judicializando é que você vai ter direito à implantação e ao retroativo. O que nós temos abordando aqui na fala, inclusive, de Dr. Willy, gente, imagine agora, mesmo que você seja pai, mãe de família, não é professor contratado e de repente diz, esse podcast não é para mim, que vai falar só sobre contratado. Mas mesmo como o Dr. Willy falou, a gente está tratando aqui sobre a valorização da educação do seu filho. Você imagine em um município onde não tem concurso, um município em que os cargos são divididos, rateados ali com os vereadores da bancada do prefeito, e não estou falando aqui nenhum absurdo, todo mundo sabe que isso é realidade em muitos municípios brasileiros, né? Então, as pessoas se assustam até quando a gente fala isso, mas é verdade, são rateados ali, divididos, cada vereador tem sua cota, indica seus preferidos ali, os que votaram nele ali, e ali tem aquele cabide ali para colocar aquelas pessoas para trabalhar. Enquanto isso, nós temos nessa mesma cidade, pessoas com mais qualificação, pessoas com mestrado, com doutorados, certo? Que aí não são colocadas, porque isso é mais possível através de um concurso público, e são colocadas com um valor bem inferior. Então, quando a gente está abordando esse tema aqui, vem para se expor aqui sobre esse tema, nós não estamos falando aqui só de retroativo, de diferença, nós estamos falando de mudar a realidade da educação desse país, do serviço público desse país, porque o concurso público, além de tudo isso que nós estamos falando, ainda tem a questão da estabilidade. Então, um servidor que tem R$180 mil para receber de atrasados, vai sair do salário de um salário mínimo para mais de R$5 mil, e ele ainda tem medo de entrar na justiça. Por que isso acontece? É porque ele não tem a estabilidade no serviço público. No momento, talvez, que ele entrar com ação dessa na justiça, ele recebe a visita do vereador, um recado do prefeito, pedindo para que ele saia, talvez, da sua sala de aula. Mas dizer para vocês que não tenham medo disso, gente. Nós acreditar também na justiça do nosso país, certo? Esse tipo de coisa acontecendo com você ou com qualquer uma dessas pessoas, procura um advogado, procura o Ministério Público, faz uma denúncia, porque a gente precisa mudar a realidade dessas contratações no país. Ou você vai se sujeitar a ficar 28 anos, eu até fico imaginando aqui, gente, como é que a pessoa passou 20 anos contratada nesse município, porque normalmente é assim, 4 anos, mudou de prefeito, muda mais 4, mas a pessoa aí passou 28 anos, né? E isso vai replicar até na aposentadoria dessa pessoa para o futuro, certo? Porque a pessoa fica ali, e são coisas absurdas, gente. Veja só, você trabalha 12, é para ser 12 meses no ano, seu contrato são de 2 anos normalmente. Quando chega ali em dezembro, eles
simulam lá uma rescisão de um contrato, você volta em março. Isso é só para não pagar o 13º, não pagar as férias e não pagar esses 2 meses. Certo? Então, são tantas coisas absurdas que, se a gente for relatar aqui, vai passar o podcast todinho. Mas essa que um professor recebia o salário, tinha que dividir para 2. E conheço município em que professores efetivos recebem ali o piso, um valor melhor, mas fica em outro vínculo, contratado, recebendo um salário mínimo. Por quê? A necessidade. E os gestores sabem dessa necessidade e ficam explorando essa mão de obra, assim vamos dizer, mais barata. É qualificada, mas como não tem oportunidade, se sujeita a ficar nesse cenário. Mas, doutor Willi, o tema, embora seja de repercussão geral, como você falou aí, para a pessoa receber, cada um vai ter que individualizar a sua ação. Então, não é ficar esperando, certo? Esse tema é de repercussão geral, ou seja, quando você entrar na justiça, já tem o tema do STF, em repercussão geral, dizendo que você tem direito ao piso. Agora, para você receber, você tem que entrar com a ação para garantir o recebimento desse direito. E isso, por exemplo, a pessoa deve estar pensando em casa. Não, mas eu não vou correr risco. Eu tenho um contrato aí, daqui mais 2 anos ainda de contrato. Quando terminar o contrato, eu boto na justiça. Normalmente deve ter muita gente pensando sobre isso. Esse raciocínio dessa pessoa está certo, é bem pensado, ela tem o que perder. Por isso, por exemplo, eu passei 10 anos, mas eu só vou deixar para botar na justiça quando eu for demitido. Está certo assim ou eu tenho alguma coisa a perder nisso aí? No direito, tem uma coisa chamada prescrição. E sempre que eu estou respondendo uma mensagem no WhatsApp e a pessoa diz, olha, eu trabalhei de 2012 a 2018, tenho direito ao piso? Infelizmente, eu digo que não. Por quê? Porque eu digo, olha, o seu direito foi prescrito, foi fulminado pela prescrição quinquenal. É um nome até bonito, né? Mas prescrição nada mais é do que o tempo que você tinha para cobrar a via judicial, infelizmente, finalizou, você não tem mais direito. Porque no direito existe justamente essa parte, prescrição quinquenal. Estamos em abril de 2026. Hoje, dia 22 de abril de 2026. A gente só pode cobrar judicialmente dia 22 de abril de 2021 para cá. Então, no momento em que uma pessoa, a cada dia que passa e ela não judicializa, ela está perdendo um dia lá atrás. Então, no momento em que ela deixa hoje de entrar com a ação e cobrar abril de 2021 até hoje, ou até a data da implantação, e ela só entra daqui a 2 anos quando finalizar o contrato, ela vai perder 2 anos para trás, que é justamente 21 e 22, só vai poder executar 2023 para frente. Então, assim, deve-se ter muito cuidado justamente nisso para você não perder direitos. E deixa eu só agora adentrar um pouco naquela parte que o senhor falou de 28 anos, quando a gente tinha abordado anteriormente. Pensem comigo só. Essa pessoa com 28 anos de contribuição é professora. A depender da idade que ela tem hoje, ela já consegue se aposentar como professora. Mas ela vai se aposentar com o salário que ela recebia como contrato, que não recebe o piso. 28 anos trabalhando como contrato sem receber o piso. A legislação do piso é de 2008 para frente. Ou seja, 2008 para 2026 dá em torno ali de 18 anos. Se você pegar menos 10 anos, que é justamente os 28 menos esses 18, 10 anos ela começou, se ela trabalhasse com o piso, 10 anos sem receber o piso e 18 anos recebendo o piso. Se ela fosse se aposentar hoje, a aposentadoria dela possivelmente ficaria em R$4.000, R$5.000 mensal. Mas a realidade dela vai ser em receber um salário mínimo. Então, a pessoa, mesmo contratada, essa decisão do STF vem fazer justiça, vamos dizer assim, né? Porque reconheceu o piso para todo o Brasil. Sim. Então, se você é professor contratado e se até hoje você foi exposto a essa situação de desvalorização, certo? Não aceitar mais essa realidade. Procure o seu município, procure um advogado, procure o seu direito, mas não continue recebendo abaixo do piso. Porque a gente tem falado muito sobre isso, e não é só o piso, né, William? Nós estamos falando aqui de reflexo sobre 13º, sobre férias, texto de férias, né, o próprio FGTS para essas pessoas.
E também, gente, pode acontecer, como o caso dessa servidora. 28 anos trabalhando como professora. Primeiro que hoje ela não pode mais botar na justiça e receber os 28 anos. Não perdeu, não tem como. Só recebe os últimos 5. E a aposentadoria dela também vai ser com base naquilo que ela contribuiu. Exatamente. Então, mesmo tendo essa decisão da justiça, tem direitos que não vão poder mais ser resgatados dessa pessoa, né? Então, se você está nesse pensamento, né, com medo do gestor demitir, a gente tem até uma orientação que a gente está adotando em alguns municípios. Não precisa disso, certo? Qualquer perseguição, você tem um contrato, foi um processo seletivo. Seu contrato são de 2 anos, certo? Então, você não tem que ter medo de ser demitido. Mas, se mesmo assim tiver esse medo, tem alguns municípios que estão formando alguns grupos lá de contratados para entrar com ação, com a seguinte lógica. Se o prefeito for botar para fora, vai botar todo mundo, não vai ficar ninguém, certo? Mas isso não é necessário, mas um caso a se pensar, porque realmente essa é a triste realidade. Quando a pessoa com especialização, com mestrado, se sujeita, mesmo sabendo que tem direito ao piso, mas se sujeita a receber abaixo, receber um salário mínimo, a gente já entende que é por necessidade realmente. Então, se você está se sentindo pressionado, está com medo, mesmo sabendo que vai ter aí 100 mil, 180 mil para receber, procure seus colegas aí, conversem entre si, né, aqueles contratados, e talvez uma saída seria formar aquele grupo ali e procurar a justiça. E por falar, doutor William, em procurar a justiça, essa é uma decisão do STF, mas isso é novo? É o primeiro caso que teve na justiça ou já tem alguns casos, a justiça já vinha reconhecendo isso? E aquela pergunta, alguém já recebeu esse valor ou está para receber? Eu gosto sempre de dizer assim, alguém já viu a cor desse dinheiro? Você tem algum exemplo para contar para essas pessoas? Ou esse tema é novo, como surgiu agora? Doutor Liencio, o interessante é que, pelo menos chega para mim, eu não já cheguei, na verdade, a tanto falar no privado, no direct, né, no Instagram, pessoal meu, como também no WhatsApp do escritório. Você já tem alguma ação procedente nesse caso, né? Então, assim, a gente já atua aqui no escritório com essas ações, mesmo antes da decisão de quinta-feira do STF, do piso, a gente já vinha cobrando isso 2, 3 anos atrás, e tem sido julgado favoravelmente. E não somente ao direito ao recebimento do piso, mas também, por incrível que pareça, o FGTS. Sim, servidor contratado tem direito a receber FGTS, 13º e férias também, tá? Então, nós já temos várias e várias sentenças procedentes. Sim, nós já temos várias sentenças procedentes justamente em cima desse tema. E nós também já temos precatórios sendo expedidos justamente em decorrência dessas ações. Aí, se você quiser também saber o que é um precatório, volta aqui, que tem outro podcast que fala justamente em precatórios, né? Doutor William, você falou um ponto aí, achei interessante, e a gente está falando aqui muito de professor contratado, mas assim, esses outros servidores, que não são só professores, a gente vê hoje que a contratação, ela está acontecendo para todos os cargos. Hoje nós temos cidades que praticamente não tem nenhum servidor efetivo na saúde, todos são contratados. A limpeza pública, normalmente contratada, terceirizada, e agora se fala muito em cooperativas, cooperados, também na educação. Esse direito, né, lógico que nós estamos falando do direito do piso, mas esses direitos, por exemplo, como o 13º, como o FGTS, que você abordou, como férias, que são direitos constitucionais, esses outros profissionais têm direito também? Tem sim, doutor Liencio. Toda pessoa que é contratada tem direito a FGTS, 13º e férias. Mas ao piso, quem tem direito é se a categoria tiver um piso estipulado. A exemplo de uma enfermeira, de um técnico de enfermagem, que existe o piso para a sua categoria. Os agentes de saúde, os agentes de saúde também têm piso para a sua categoria, salvo engano, de 2 salários mínimos, não é isso? Então, também o magistério. Então, todo servidor público que você contratado é um servidor público, independentemente ali da categoria, tem direito a receber FGTS, 13º e férias. E ao piso, se a sua categoria ali tiver um piso mínimo justamente para recebimento. Perfeito. E mesmo que não tenha o piso, nós temos o salário mínimo, certo?
E uma realidade que tem municípios, como eu falei, dos próprios professores, mas tem municípios que contratam e pagam abaixo do mínimo. Né? Um tremendo absurdo, mas essa é a realidade do nosso país. Então, só para fazer esse parênteses aqui, nós estamos tratando de um tema específico, que é para professores contratados temporários, cooperados, qualquer tipo de contratação, certo, gente? Ah, eu sou da cooperativa, tenho direito? Tem. Foi professor, você tem direito ao recebimento do piso. Tem outros profissionais que aproveitaram e perguntaram muito sobre isso, é que eu já queria trazer esse esclarecimento. Tem os monitores, auxiliares de creche, pessoal de apoio. Todo esse pessoal tem me perguntado, doutor, e essa decisão aí, vale também para esses profissionais? Aí é importante ressaltar, tanto vale para esses profissionais, como além da decisão do STF, existe a Lei 15.326, que ela diz que todos os profissionais, monitores, auxiliares de creche, pessoal de apoio, professor leigo, independente do nome, elas têm direito ao recebimento do piso nacional do magistério. E, com a decisão do STF, como todos esses profissionais são professores do ensino infantil, então você tem direito também ao recebimento do piso. Certo? Então, esse tema também é para você. Ah, eu não sou professor, eu sou monitor de creche, eu sou auxiliar de creche. Todos esses são nomes que foram inventados, aí, criados pelos municípios, também como forma de sucatear o salário dos professores. Por que isso, gente? Depois da lei do piso, o piso, além, lá de 2008, como o doutor Willi falou, além de garantir um reajuste anual para os professores, isso também ficou vinculado a um plano de carga, carreiras e salário. Então, os professores começaram a receber ali um pouco acima do mínimo. E aí foi evoluindo ao longo dos anos. E aí os gestores começaram a procurar brechas de como burlar a lei do piso. E uma das brechas foram não chamar de professor, chamar de monitor, de auxiliar. Por isso que hoje nós temos várias cidades aí que têm auxiliar de creche, apoio, coordenador, enfim, são vários nomes. Então, existe a Lei 15.326, certo? Que garante o piso para todos os profissionais. E agora o tema 1308, que é extensivo para vocês. São várias dessas perguntas que a gente vem recebendo, então, só ressaltando. Mesmo que no seu contra-cheque não venha ali dizendo que você é professor, certo? Mas se você é monitor, auxiliar de creche, independente do nome, você também tem direito, com base nessa decisão e na Lei 15.326. Tá certo? Doutor Willi, mais alguma curiosidade, perguntas que você tem recebido aí no seu Instagram? Mais uma vez, gente, aproveitar e falar Instagram aqui. Se você ainda não segue o nosso canal, você vai seguir o Servidor Cast, certo? Lá no Spotify. Segue aqui também no Instagram, no YouTube. E aperta lá o sininho, certo? Sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar aí para você. Então, aperta já o sininho. Segue também no Instagram, Liécio Nogueira ADV, e também no TikTok, Liécio Nogueira ADV. Nós estamos também lá no TikTok. Não sei se você está aqui nessa rede ou está na rede vizinha. Então, segue nossas redes sociais. Diariamente, a gente está postando conteúdos sobre servidor público. A gente só fala sobre matéria, sobre servidor público, sobre educação, sobre valorização do serviço público do nosso país. E tem também um canal exclusivo no nosso Instagram. Você entrar lá no nosso perfil, tem o Conexão Servidor Público. Hoje nós temos mais de 3.100 inscritos. Todas essas informações a gente coloca antecipada lá nesse grupo. Então, quem é membro desse grupo, é gratuito, gente. Você só vai entrar lá no perfil, clica em Conexão Servidor Público, já vai lá agora, para não esquecer, e entra no nosso canal, que a gente vai postando conteúdos sobre atualizado e de forma antecipada lá nesse canal. E segue também Dr. Willi Cleiton. Diga aí, deixa o seu arroba aí, o seu Instagram, sua rede de contato, e aí você vai me trazer alguma curiosidade, perguntas que tenha chegado para você pelo Instagram. O Instagram é willicleiton.adv. É um pouco complicado, mas
O nome é junto, WILLIKLETON.adv. Um rapaz moreno, bonito lá de terno. Tá? Se eu tivesse um nome desse, eu não advogava mais não, ia viver só de royalties. Gente, aí alguma curiosidade lá do seu Instagram, algumas perguntas? Os meus aqui, gente, eu tenho muitas perguntas, mas acreditem, muitas perguntas que as pessoas têm, às vezes não é nem dúvida, é medo. Certo? Tipo, e se eu entrar, corro o risco de ser demitido? Se eu entrar, como é que vai ser? Será que eu vou receber mesmo? Certo? Mas esclarecer para vocês, como a gente já falou sobre isso aqui, gente. Primeiro, não tem que ter medo, você é contratado, você passou por um processo seletivo, você tem esse contrato vigente, certo? E sem falar que você tem um valor, e um valor considerável para receber, certo? Se você ainda está na dúvida, certo? Você vai em qualquer parte lá do nosso Instagram, pode ser no direct, nas nossas postagens, tem um vídeo lá que viralizou, a gente já está passando aí de mais de 600 mil visualizações, comemorando aqui que nós passamos nos últimos 30 dias mais de 5 milhões de visualizações só no Instagram, viu? Mais de 5 milhões de visualizações nos últimos 30 dias, e uma foi nesses vídeos. Então, se você comentar em qualquer lugar lá do Instagram, você vai comentar a palavra piso, e com essa palavra nós vamos te mandar um link, e lá nesse link você vai poder calcular o valor que tem para receber. É fácil, né, doutor? É simples. Exatamente. Inclusive, eu deixei também uma simulação de como é que você faz. Clica no link e coloca os valores. Inclusive, de 2021 a 2026 tem o valor do piso lá. Você vai escolher quantas horas por semana você trabalha. É tudo bem explicativo e descritivo lá. Coloca se é 20, 30, 40 e automaticamente vai puxar o valor lá do piso desse ano e dos anos anteriores. E você vai colocar de acordo com a sua ficha financeira ou contra-cheque o valor que você recebia. E lá vai calcular tanto o valor do piso quanto FGTS, férias e 13º também. E, doutor Lécio, a pergunta que o doutor fez com relação a dúvidas que vêm para mim no privado, né? Aqui eu vou fazer um gancho justamente entre previdência e contratados. Porque muitas pessoas perguntam, eu sou aposentado, tenho direito ao recebimento do piso? Aqui vem uma interrogação. E também vem a informação de que vai depender do ano que você se aposentou. Porque se você tivesse se aposentado antes de 2021, infelizmente, prescreveu. Como eu expliquei o que significa a prescrição mais atrás. Mas se você se aposentou em 2023, 2024, 2025, ou se aposentou recentemente, você tem direito a receber o piso de abril de 2021, se você correr para protocolar a ação, até o ano de aposentadoria, até o mês e o ano de aposentadoria. E justamente para quem está próximo a se aposentar, cobrar esse retroativo de forma judicial, porque você se aposentando e esse processo estando em andamento, você poderá ter a aposentadoria depois revisada, implantado esse valor do piso justamente na aposentadoria e tende a elevar. Não tem como recuperar todo esse tempo, justamente por isso que é urgente que você corra logo atrás dos direitos de vocês. Perfeito. Gente, e aí reforçando para vocês, estamos chegando aqui no momento final, vou deixar para o doutor Willy trazer as considerações, mas reforçar essa ferramenta que está lá no nosso Instagram, está disponível para qualquer servidor, você pode compartilhar lá esse material, o novo convite, reforçar o convite para seguir as nossas redes, mas você vai digitar lá piso, aí você vai ter acesso a uma planilha, onde você vai colocar o valor que você recebe, somente isso, ano a ano, lá o valor que você recebe, e aí você vai ter lá um cálculo mostrando o valor que tem para receber. Eu até digo, gente, faça esse teste, se surpreenda com o valor que vocês vão ter a receber, certo? Por que eu digo que surpreenda? Gente, é porque vocês estão recebendo muito pouco. Hoje é para receber R$ 5.130. Tem professor recebendo um salário mínimo. Então, veja a grande diferença, o que vocês estão perdendo todo mês. E aí, aquele reforço. Se vocês forem esperar daqui para terminar o contrato, lembre, a cada ano que passa, vocês perdem um ano para trás. Então, vocês estão deixando dinheiro para trás e para frente também. Porque ao invés de estar recebendo 5 mil, já é uma decisão do STF, ao invés de estar recebendo 5 mil,
130 reais, você fica recebendo um salário mínimo. Então, eu faço isso, incentivo isso, não só para que você procure seu direito, para que você entre com ação, entre na justiça, até porque você vai procurar qualquer profissional especializado, procure o sindicato da sua cidade, certo? Para ingressar também com essas ações. Mas eu falo isso, incentivo isso, além de ser o seu direito, fazendo isso, você está ajudando em nossa missão, que é melhorar a qualidade do serviço público desse país. E isso só vai acontecer através da valorização de quem faz o serviço público funcionar, que são vocês, servidores públicos. Independentes de efetivo ou de ser contratado, todos vocês são servidores públicos. Então, por isso que eu faço essa ressalva. Doutor Willy, mais uma vez, você deixar aqui as suas redes sociais, as suas considerações finais para o pessoal, e fique à vontade, o microfone é todo seu. Nosso Instagram, willycleito.adv, e como eu falei no início, doutor Liésio, a Constituição ela permite que os municípios e estados criem a legislação própria ali, e muitos municípios e estados não possuem essa legislação dos contratados e contratam. Com base em quê? Aqui nós não estamos desvalorizando a categoria dos contratados, pelo contrário, nós estamos valorizando você, por isso que esse podcast é exclusivo, tanto para o piso do magistério, professores, como também contratados de modo geral. Mas vejam só que absurdo. A Constituição ela permite, ela diz que deve ser a contratação de forma temporária e excepcional. Isso aqui é a regra. Mas, infelizmente, hoje, no Brasil, a regra virou a exceção, isso aqui é a exceção, temporário e excepcional, mas a exceção acabou virando regra. Porque 28 anos como contratado, acabou ali a temporariedade. Então, se existe uma professora há 28 anos no serviço público como contratada, esse município precisa de um concurso público urgentemente. E aqui a gente pega o princípio do concurso público. Existem muitas profissões que devem ser por meio de concurso público. Há exemplo de pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que trabalham na área da educação. Mas, por ser mais barato contratar, porque aqui eu não vou fazer um concurso, aqui eu não vou poder precisar contratar uma banca, gastar milhares de dinheiro em uma banca. Aqui o servidor ele não vai poder progredir a cada 3 anos, não vai poder ter um adicional por tempo de serviço. Aqui ele não vai receber férias, não vai receber décimo em alguns casos. Por isso que os municípios pegaram essa exceção e transformaram como regra. Ainda tem mais um ponto, e tem que votar no prefeito. Exatamente. E trazendo aqui, doutor Liésio, justamente esse trecho que eu vou citar aqui veio do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só que absurdo, que perplexidade. De um modo geral, dessa parte aqui, somente para o magistério, tá? Não são todos os contratados de todas as profissões. Agora, somente para os magistérios. De forma geral, no serviço público, os contratados de 100%, 40% dos professores públicos são contratados e efetivos 56%. Isso de 100%. Então, veja a diferença que é pouca. Isso no modo geral. Quando a gente vem agora para o município, de 100%, 60% é efetivo e contratado é 36%, quase 37%. Quando a gente vem para o estado, isso todos os estados do Brasil, é metade e metade. Ou seja, 48% é contratado, 48% é efetivo. Ou seja, aqui prova mais uma vez que a exceção de contratação temporária virou a regra. E por que isso acontece? Como o doutor Liésio bem frisou no início, muitos municípios, anos e anos sem fazer um concurso público. E justamente, tem município que faz concurso público, cria uma quantidade irrisória de vagas, aqui de modo geral agora, não somente para o magistério, uma quantidade irrisória de vagas, está precisando daquele servidor, e mesmo com o concurso ainda em validade, faz um processo seletivo para contratar as pessoas que têm pessoas aprovadas para serem contratadas por meio efetivo. Então, assim, com qual intuito o município e o estado faz isso? É para captar dinheiro?
é para apenas dizer que está fazendo concurso. Então, assim, é muito triste essa situação, porque isso impacta diretamente na vida emocional, na vida financeira e até mesmo futura de cada pessoa que nos assiste nesta noite. Gente, agradecer ao doutor Willy por essa brilhante explanação, né? Tirar essas dúvidas. São dúvidas que a gente acompanhou ali no Instagram, mas a melhor forma de você entender mais sobre esse tema é você comentar ali a palavra piso em qualquer uma das nossas postagens, e aí você vai receber, além desse cálculo, né, tem orientações, o passo a passo, de como você vai fazer para reivindicar esse direito. Por que a gente colocou e enfatiza sobre essa questão do valor retroativo? Porque aí a gente vê exemplos, como a gente falou, que tem professor que tem ali R$180 mil para receber. Então, a pessoa logo vai olhar ali. Mas o nosso maior apelo, o nosso maior incentivo é para você buscar os seus direitos, porque a gente quer mudar essa triste realidade. Muitos municípios do nosso país não têm mais concurso, por razões óbvias que a gente já apresentou aqui, porque é muito mais vantajoso para o município desvalorizar o professor, pagar cada vez menos, fazer trocas de favores, pagar um salário mínimo em vez de pagar o piso e não fazer concurso. Então, quando a gente aborda esse tema, e de forma até repetitiva aqui, é para estimular vocês a buscarem seu direito. Primeiro, vocês vão receber o que está na própria lei, e o STF já decidiu, na própria Constituição, garantiu também esse direito, e na lei do piso, sem falar da valorização. E também, quando os municípios começarem a pagar o que está lá no piso, forçar esses municípios para que eles venham realizar concurso. E você, que vem trabalhando aí como contratado, não sabe se fica amanhã, se sai, você não pode tomar nenhuma posição dentro do município, tem medo até de entrar com ação, com medo de ser demitido, a solução para isso é através de um concurso público. E por que você ainda não é efetivo? Porque não entrou em um concurso público? Simplesmente porque o Estado e o município não faz. Capacitado, vocês são. Qualificados, são. É tanto que estão lecionando, estão ensinando. Vocês estão sendo reféns dessa situação. Então, a nossa convocação é de uma mobilização. Denunciar mesmo o Ministério Público. Como é que tem município que passa 20 anos e nunca fez um concurso? E as pessoas que entraram nos últimos concursos, elas estão se aposentando. Então, o município tem que fazer essa reposição de vagas. E aí nós vemos muitas cidades hoje, as pessoas não têm mais incentivos, vontade de estudarem, de fazer uma especialização, mestrado e doutorado, porque não tem mais concurso público, né, para a sua cidade. Se quiser prestar um concurso, tem, às vezes, cidades bem distantes, pessoas que têm que viajar para outros estados, porque no seu município não tem mais concurso público. Então, aqui vai muito além só do salário, vai muito além só da ação, aqui vai pela valorização. E sem falar que um servidor público, concursado, efetivo, ele tem como se posicionar na escola sem medo de represália, sem medo de ser demitido pelos prefeitos ou pelas trocas de favores. Então, gente, esse é o nosso tema. Agradecer mais uma vez ao doutor Willy. Se vocês já tiverem mais dúvida, comentem nas nossas postagens. Entre em contato através do nosso WhatsApp. Fale conosco lá no WhatsApp, que a gente vai esclarecer mais sobre esse tema. Se você também quiser saber o que precisa fazer para ingressar com essa ação, que é simples, né, doutor Willy? É simples. Pegou ali os contra-cheques, um contrato que você tem ou não, a gente pede para que o município faça essa exibição, e aí você vai lutar pelo seu direito. Agora, para fechar, a decisão é do STF, tem repercussão geral, mas para você receber o que é seu por direito, tem que entrar com ação individual para receber esse valor, certo? Gente, agradecer a todos, esse foi mais um episódio do Servidor Cast, e eu adorei falar sobre esse tema, porque isso abre agora e tem que servir de motivação para municípios, professores, sindicatos, associações nesse Brasil inteiro, fazer uma campanha em massa pela realização de concurso público. Vamos procurar Ministério Público, denunciar Ministério Público,
Por que os municípios não estão fazendo concurso público? Para que voltem a realizar esses concursos, melhorar a qualidade do serviço público, melhorar a educação no seu município, melhorar a saúde pública no seu município. Então, esse podcast aqui não é só sobre salário, não é sobre direitos só dos servidores, é sobre como melhorar a qualidade do serviço público do nosso país. Então, muito obrigado e até o próximo ServidorCast.